Olá a todos! Hoje começaremos a definir uma teoria formal para a lógica de primeira ordem. Muito bem, a lógica de primeira ordem, ou também chamada de cálculo de predicados, é basicamente uma extensão da lógica proposicional. Essa extensão é necessária porque somente com a lógica proposicional a gente não dá conta de expressar aquelas sentenças que fazem uso de noções como todo ou alguns. Na matemática, utiliza-se essas declarações com bastante frequência. Por exemplo, quando a gente diz, para todo x, x mais zero é igual a x. Então, para enunciar propriedades gerais de objetos. Com relação à linguagem, pode esperar, portanto, que a linguagem da lógica de primeira ordem seja mais complexa do que a da lógica proposicional. O grande destaque será a presença dos quantificadores. Então, se P de x é um predicado, que diz que o objeto x possui a propriedade P, então, para todo x, P de x diz que todo objeto x possui a propriedade P. Por outro lado, a fórmula existe x, P de x, diz que existe ao menos um objeto x que possui a propriedade P. Então, para todo x é chamado de quantificador universal e existe x é chamado de quantificador existencial. A lógica de primeira ordem tem por objetivo justamente estudar esses quantificadores e conceitos relacionados. O conceito central aqui será o conceito de validade lógica, assim como o conceito de tautologia era um conceito central para a lógica proposicional. E da mesma forma que o objetivo da axiomatização da lógica proposicional era obter uma teoria formal que demonstrasse todas as tautologias, a axiomatização da lógica de primeira ordem terá como objetivo obter uma teoria formal na qual a gente consiga demonstrar exatamente as sentenças logicamente válidas. Então, nesse vídeo, a gente começará a falar sobre a linguagem dessa teoria formal, que é uma linguagem de primeira ordem. Bom, várias teorias matemáticas podem ser formalizadas utilizando uma linguagem que possui um fundamento em comum, que são linguagens de primeira ordem. Então, elas são chamadas de primeira ordem porque os quantificadores atuam somente sobre variáveis individuais, e não sobre conjuntos ou coleções. Então vamos definir quais são os símbolos de uma linguagem de primeira ordem. Então, uma linguagem de primeira ordem contém os seguintes símbolos. Primeiro a gente tem os conectivos proposicionais, conectivo de negação e o condicional, e o quantificador universal. A gente vai usar também alguns símbolos auxiliares, que são símbolos de parênteses e a vírgula. A gente tem uma coleção, um conjunto enumerável de variáveis individuais. Temos também um conjunto finito ou enumerável, que pode ser inclusive vazio, de constantes individuais. Um conjunto não vazio de letras predicativas e, por fim, um conjunto finito ou enumerável, também que pode ser vazio, de letras funcionais. Então, essa é uma definição bastante ampla, justamente para que ela possa ser adaptada ao conteúdo que se deseja estudar. Agora, antes de dar um exemplo disso que eu falei, a gente pode fazer algumas observações sobre a nossa linguagem. Então, primeiro, os demais conectivos lógicos, os conectivos de conjunção, disjunção e bicondicional, eles podem ser definidos
exatamente como a gente fez lá na lógica proposicional. Então, eles não precisam aparecer como conectivos primitivos. Da mesma maneira, o quantificador existencial pode ser definido a partir do universal, né? Portanto, ele também não precisa aparecer como um símbolo primitivo. No caso das letras funcionais, elas estão ali para atuar como funções, né? Ou como operadores. Por exemplo, a soma, né? Uma operação binária, x1 mais x2, a gente pode escrever formalmente como f1 de x1, x2. Agora note que o subíndice, né, o número que aparece ali embaixo, tanto das letras funcionais quanto das letras predicativas, identificam esses símbolos, enquanto que os superíndices, né, os números que aparecem lá em cima, eles dizem respeito ao número de argumentos dessa letra funcional ou dessa letra predicativa. E o mesmo vale para as letras predicativas, né? Elas vão atuar como relações. Então, por exemplo, a relação de igualdade, né? x1 igual a x2, a gente pode escrever formalmente como A1, x1, x2. Bom, nessa observação a gente acabou entrando no conceito de interpretação, que, simplificadamente falando, é basicamente uma atribuição de significados aos símbolos de uma linguagem de primeira ordem. Então, uma interpretação de uma linguagem de primeira ordem consiste de, primeiro, um domínio de interpretação. Daí, para cada letra predicativa, a gente atribui como o seu significado uma relação. E para cada letra funcional, a gente atribui como seu significado uma operação. E essa relação e operação dependem, é claro, da quantidade de argumentos que as letras predicativa e funcional apresentam. E para cada constante individual, a gente vai atribuir como seu significado um objeto, né, um elemento daquele domínio de interpretação. Além disso, dada uma interpretação, as variáveis podem assumir valores no domínio de interpretação e os conectivos e o quantificador permanecem com seus significados usuais. Então vamos ver um exemplo para a aritmética. Então qual seria a nossa linguagem? A gente tem conectivos, né? Conectivos lógicos, e também o quantificador universal. A gente pode usar símbolos auxiliares, né? Símbolos de parênteses e a vírgula. A gente vai ter uma constante individual, que eu vou chamar de A1. A gente vai utilizar um conjunto enumerável de variáveis individuais. A gente terá uma única letra predicativa. Então, observe que essa letra eu estou chamando de A1 e aquele 2, né, o superíndice, significa que eu terei dois argumentos. E, por fim, teremos duas letras funcionais, que representarão funções. Então, tenho F1 e F2. E essas duas letras funcionais terão dois argumentos. Então, como seria uma interpretação para essa linguagem? Primeiro, domínio de interpretação pode ser os números naturais. Então, nesse caso, as nossas variáveis individuais assumem valores no conjunto dos números naturais. A nossa constante A1 terá como significado o número 0. Depois, a letra predicativa A1 terá como significado a relação de igualdade. A letra funcional F1 terá como significado a operação binária de soma. E, por último, a letra funcional F2 terá como significado a operação binária de multiplicação.
Então, um exemplo de sentença dessa linguagem seria A1, que tem como argumentos F1 de x1, x2 e F2 de x1, x2. Então, a gente verá em vídeos posteriores as regras de formação para sentenças. Mas, por enquanto, a gente está considerando essa sentença como uma sentença correta dessa linguagem. Então, qual que seria a sua interpretação? Então, veja, F1 tem como significado a soma. Então, F1, x1, x2, significa x1 mais x2. O mesmo valeria para F2. F2 tem como significado a multiplicação. Então, F2, x1, x2, significa x1 vezes x2. E, por último, a letra predicativa A1 significa igualdade. Então, a interpretação daquela sentença é x1 mais x2 igual a x1 vezes x2. Claro que essa sentença pode ou não ser verdadeira. Vamos ver um outro exemplo, uma outra sentença. Então, tenho para todo x1 uma letra predicativa A1, que tem como argumentos uma letra funcional, F1, x1 e A1, e o outro argumento é x1. Então, qual que seria a interpretação dessa sentença? Bom, a constante individual A1 significa zero. Então, F1 de x1 a 1 significa x1 mais zero. Lembrando que F1 tem como significado a soma. A letra predicativa a gente sabe que significa igualdade. Portanto, a interpretação daquela sentença é, para todo x1, x1 mais zero é igual a x1. Bom, então, por enquanto é isso. A gente ainda terá outros vídeos para falar sobre a linguagem de primeira ordem. A gente precisa especificar mais alguns conceitos, como, por exemplo, as regras de formação de fórmulas bem formadas. Então, a gente vai continuar ainda com mais alguns vídeos falando sobre linguagem de primeira ordem, para futuramente definir uma teoria de primeira ordem, que, como eu já comentei anteriormente, é um sistema que fundamenta várias teorias matemáticas. Então, até o próximo episódio.